Nos acompaña Eliseu Clementino de Souza desde Brasil. Eliseu es doctor en educación por la Facultad de Educación, con residencia de doctorado en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Lisboa. Es coordinador del GT13 Educación Fundamental, de AMPET y del Programa de Posgrado de Educación y Contemporaneidad de la Universidad del Estado de Bahía. Coordina el grupo de investigación, autobiografía, formación e historia oral de UNEB Grafo y se desempeña en la línea de investigación, currículum, tecnologías de la información y formación de profesores. Además, es investigador asociado de investigación universitario Experis en París, presidente de la Asociación Brasilera de Pesquisa y presidente de la Asociación Norte-Nordeste de Historias de Vida en Formación. Quiero entonces que recibamos, como les decía ahorita, con ese mismo entusiasmo y esa misma disposición al doctor Eliseu Clementino de Souza, que viene desde Brasil, a quien le agradecemos su presencia aquí con nosotros. Bienvenido. Buenas noites. Eu agradeço a invitação ao comitê organizador do colóquio do Congresso Latino-Americano de Educação Rural, especialmente a Rodrigo e Nicolas, e peço desculpa, eu vou falar em português, pero vou falar despacito para que todos possam compreender. Embora eu hable um pouco de espanhol, mas penso que é melhor falar em português e também que vosotros possam fazer um certo esforço após a longa jornada de trabalho para que me compreenda com tranquilidade. Sim? Eu peço a compreensão de vosotros. Bueno, eu hablo sobre 3 conceitos centrais, que é ruralidades, trabalho docente e narrativas de maestros. E quero começar com uma pequena cita de Eduardo Galeano, quando nos diz: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. E é exatamente sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês. Quantas e quais histórias vocês têm e fazem todos os dias enquanto maestros de escolas rurais no departamento de Antioquia? Muitas e diversas histórias. Como lutam, como se reinventam, como superam adversidades. Valéria fez uma excelente exposição, considerando que os professores não são formados para serem maestros de escolas rurais. Os professores aprendem no espaço da escola, dos territórios rurais, como superarem desafios cotidianos do trabalho docente, do trabalho administrativo, do trabalho pedagógico, do trabalho de gestão, do trabalho da política de avaliação, da relação com a comunidade e dos processos de aprendizagem com os ninhos, com as crianças. Eu quero pensar com vocês 3 temas centrais. O primeiro é caracterizar a educação rural no Brasil, algumas notas e desafios futuros. Não vou tão anteriormente, mas vou fazer um recorte dos 90 para cá, por compreender que, basicamente,
como nos distintos países latino-americanos e para nós brasileiros, há muito claro uma noção de que o conceito de rural está muito voltado para um conceito de colonialista, um conceito branco, um conceito eurocêntrico. E isso tem uma certa mudança, se cambia um pouco, no caso brasileiro, a partir dos anos 90, com o MST, o Movimento Social da Terra, e com todas as políticas que surgiram e que foram criadas a partir desse momento, e especialmente a partir do governo Lula. Depois eu quero discutir um segundo tema, que é sobre a investigação autobiográfica, ou as histórias de vida, e algumas dimensões epistemológicas. A ideia é que que nós possamos tomar as escrituras, as memórias, a cultura da escola rural e das comunidades como um dos eixos centrais do currículo da escola e do trabalho pedagógico. A ideia é que nós possamos superar, a despeito de não termos materiais ou manuais pedagógicos próprios para as escolas rurais, que os próprios maestros possam se autorizar a serem autores e sujeitos de suas próprias práticas. Por isso, escrevendo suas histórias, escrevendo e propondo atividades e sequências didáticas, teorizando sobre suas práticas, refletindo sobre suas histórias e suas experiências pedagógicas. Em tese, eu quero defender a ideia da memória e da narrativa, das escritas de si, como um dispositivo epistemopolítico ou epistêmico-metodológico de formação e do trabalho para as escolas rurais. E vou mostrar isso a partir de uma experiência concreta que fizemos no Brasil, no departamento da Bahia, no estado da Bahia, a partir de uma investigação colaborativa com 4 escolas públicas, 2 escolas de multigrado e 2 escolas estaduais de departamento que acolhem os alunos do quinto ano que concluem a escolaridade em territórios rurais e são obrigados a se deslocarem para darem continuidade a seu processo de escolarização. E o terceiro tema é marcar um pouco, de forma prática, o trabalho com as narrativas docente, as escrituras coletivas e as dimensões de formação a partir da própria narrativa. Eu tomo como referência um projeto de investigação financiado com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, uma relação com o Colciência, como aqui na Colômbia, mas também com o apoio científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. O que é importante observar neste apoio financeiro é que era princípio para o desenvolvimento da investigação que ela fosse construída em regime de colaboração com escolas públicas. Tanto nós, investigadores da universidade, poderíamos propor projetos de investigação, quanto maestros de escolas de multigrado, de escolas rurais, de escolas dos departamentos, em parceria com as universidades, poderiam também propor projetos de investigação. A ideia que eu quero defender é, sem sombra de dúvida, observando vocês durante este dia de trabalho, que vocês já são autorizados e se autorizem cada vez mais a compreenderem em cada um dos territórios que vocês vivem, habitam
e trabalham na condição de sujeitos e autores de suas próprias práticas. Que vocês possam escrever essas histórias, contar essas histórias, propor que os ninhos, que os alunos contem e escrevam suas histórias, recuperar as histórias e as memórias das comunidades, recuperar e contar as histórias dos idosos das comunidades, de todos da comunidade. Tentar compreender o lugar da memória como um dos princípios pedagógico estruturante da escola rural e da escola multigrado. Então, esse projeto foi financiado, chamado de Multigrado e Trabalho Docente, Diferenças, Cotidiano Escolar e Ritos de Passagem. A ideia do projeto ele foi desenvolvido num regime de colaboração entre a Universidade do Estado da Bahia, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que fica no interior do departamento, a Universidade de Paris 13, em regime de colaboração com alguns grupos de investigação. O GRAFO, que é o grupo que eu coordeno, Grupo de Investigação, Autobiografia, Formação História Oral, da Universidade do Estado da Bahia, o Grupo de Investigação, Currículo, Avaliação e Formação, da Federal do Recôncavo da Bahia, o Laboratório Sperrice, da Universidade de Paris 13, e desenvolvemos uma investigação de cooperação entre a Bahia e a França. Esta foi a intenção. Quero me concentrar de forma muito abreviada, porque vocês estão e nós também estamos cansados um pouco, e quero marcar aqui alguns dados sobre a caracterização da educação rural no Brasil. Primeiro, existe no Brasil uma coisa que se chama PNAD, P-N-A-D, Programa Nacional de Amostra de Domicílio, que faz uma contagem de cifras da população urbana e rural. E no Brasil, em 2015, a última contagem, 84,72% da população vive em área urbana, contra 15,28% que vive em espaço rural. Há aí uma questão que precisa ser observada, que me parece não ser uma característica específica do território brasileiro, mas é o modo como contamos e marcamos o que é urbano e o que é rural, se considerarmos outros indicadores para dizermos o que é rural e o que é urbano. Então, dependendo do indicador considerado, essas cifras mudam. Então, observamos, por exemplo, a distribuição da população brasileira residente de acordo com a localização do domicílio. Em 1980, mais ou menos 68% era urbana, 38% rural, depois 24% rural e 76% urbana em 1990. Em tese, esse gráfico vai nos mostrar que o tempo vai passando e vai diminuindo o número da população rural. Ou seja, as diferentes experiências que escutamos durante o dia de hoje já evidenciam que em todos os países latino-americanos há um aumento da população urbana e uma diminuição da população rural. Isso faz gerar um conceito da sociologia rural que nós podemos chamar de ruralidades urbanas. O que é que significa dizer? Que muito da população que vive nas periferias urbanas das grandes cidades são caracterizadas e muito próximas dos hábitos e dos modos das comunidades rurais, sejam nos espaços das escolas, nos espaços das comunidades. Então, também para nós podermos superar uma lógica que durante muito tempo prevaleceu, que é das dicotomias entre o urbano e o rural. O urbano como o avançado, o civilizado,
o progresso, o tecnológico, o que tem direito, o que tem acesso, e o rural como o atrasado, o invisibilizado, o menosprezado, o menor e ao contrário. Se observarmos contemporaneamente, nós vamos verificar que muitos dos hábitos urbanos rurais foram incorporados pela cultura urbana. Virou mercado a cultura country, os hábitos de vestir, de falar, a música, a alimentação. E uma outra perspectiva também é um deslocamento do urbano para o rural, que nós podemos chamar de um regresso bucólico. Quer dizer, o urbano vai para o rural em busca de uma qualidade de vida, do ar puro, tranquilidade, e muitas coisas vão mudando. Então, é preciso superar essas dicotomias entre urbano e rural. Também temos aí, do ponto de vista da população brasileira, esses quantitativos no Brasil, 87%, isso a partir de 2015, urbano, 12,2% rural. No Nordeste brasileiro, esse percentual aumenta do rural, e no estado, no departamento da Bahia, esse número é maior ainda. No Brasil, hoje, 40% das escolas brasileiras são rurais e de multigrado. 40%. A maior parte dessas escolas estão localizadas na região norte e nordeste do Brasil. Diferente do que ocorre no sul e no sudeste. Um outro dado é se nós observarmos o percentual de escolas de educação básica, que seria a primária e a secundária, ou a infantil, primária e secundária somadas, e observarmos, no Brasil, o nível baixo, que tem de 0 a 2 escolas, 8,4%. Então, observamos que o percentual de escolas urbanas é menor, mas o número de escolas rural é maior. Luiz, quando falava hoje pela manhã do Uruguai, esse percentual era diferente. O que é que a gente observa? O número de escolas urbanas é menor que o número de escolas rurais, porém, o número de matrícula urbano é maior que o número de matrícula nas escolas rurais. Então, me parece que esses indicadores são comuns entre os diferentes países que já se apresentaram, que fizeram suas ponências. Uruguai, México, Argentina, Colômbia. Então, é muito cercano, é muito próximo. Então, não há distinção entre esses indicadores do número de escolas urbanas, do número de escolas rurais, e o número de matrícula é o inverso, ok? O que é que nós podemos perceber? Há um autor brasileiro que se chama José Eli da Veiga, e ele tem um excelente livro que chama O Brasil é muito mais rural do que parece ser. E o que é que José Eli da Veiga vai dizer? Ele vai colocar em questão, indagar os critérios utilizados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para calcular o número da população urbana e da população rural. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, fez um outro estudo e identificou o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que 16% da população é rural e 84% é urbana. O Ministério do Desenvolvimento vai dizer, calcula que 36% da população brasileira é rural. Porque ele vai considerar que municípios com até 5 mil ou menos de 5 mil habitantes
têm hábitos e práticas cotidianas rurais, só que são considerados urbanos. E o Ministério do Desenvolvimento muda os indicadores para fazer as cifras, e o percentual muda. Então, ele considera 36 contra os 16 do IBGE. O percentual é modificado, os critérios são outros. Ou seja, 90% dos municípios brasileiros, 90% dos municípios brasileiros têm menos de 5.000 habitantes. Então, são cidades pequenas. E o governo Bolsonaro está propondo agora uma PEC para extinguir esses municípios pequenos e juntar a municípios maiores. Então, acabar um município é acabar uma história, uma memória, a política construída é uma política de apagamento, de extinção. Essa mesma lógica vai prevalecer sobre as escolas rurais e as escolas multigrado. Porque o que é que nós precisamos pensar? O estilo de vida das pessoas é mais, nesses pequenos municípios, o estilo de vida é mais ligado à natureza, as relações sociais são diferentes. Então, os atos de sociabilidade, as culturas cotidianas, os vínculos são muito distintos e diversos. Então, eu quero, ainda assim, pensar, do ponto de vista legal, como é que se tem trabalhado a questão da educação rural no Brasil. O marco, a partir dos 90, é a Constituição Federal de 88. E a Constituição vai dizer que todos nós devemos ter uma educação pública, gratuita e de qualidade. Só que há questionamentos sobre a oferta desta educação pública, gratuita e de qualidade. Ou seja, garantir o acesso e a permanência de todas as crianças em idade escolar. Também tivemos, em 96, uma nova lei de diretrizes, a Lei 939496, que vai colocar aí várias questões sobre política de formação de professores, valorização, a construção de um novo Plano Nacional de Educação, os princípios que normatizam a escola rural, a escola urbana, o currículo, a avaliação, a avaliação, etc. Depois nós tivemos diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Cabe aqui fazer uma pequena distinção entre o que nós compreendemos de escola rural e como é que o Brasil vem chamando de educação do campo. Isso tem força a partir do governo Lula e com todo o movimento social da terra e as leis que foram construídas, promulgadas a partir de 2010. As diretrizes operacionais para a educação do campo, o programa Procampo, o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, a política de educação do campo, formação de educadores do campo, formação de professores de infância para o campo, vários programas. Nós trabalhamos na investigação um conceito que não é nem de rural, nem de campo. Nós defendemos o conceito de diversas ruralidades. Não podemos falar nem do Brasil, nem do México, nem na Colômbia, nem na Venezuela, nem na Bolívia, nem no Uruguai, em um único rural. O rural é diverso. Cada território tem um modo de conceber a estrutura e um modo de viver o seu contexto rural. Por isso, a ideia das diversas ruralidades. A ruralidade étnica racial é uma, a ruralidade indígena é outra, a ruralidade do mar é outra, a ruralidade que o rio Cuenca corta é uma outra. Então, são diversos modos de pensar o rural. E vocês, maestros, que estão nesses distintos territórios, têm modos outros de viver essas ruralidades. E de conviver com os ninhos, com a comunidade e de ensinar. Então, o que é que nos diz a Lei de Diretrizes e Bases? Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias. Não vou ler isto. Em tese,
o que se coloca é o princípio e a lógica de uma escola rural centrada numa transposição do urbano, que nós chamamos de uma lógica urbanocêntrica. A formação do professor é urbana, o currículo é urbano, o manual didático é urbano, o modo que o professor ensina é urbano e etc. Daí eu quero partir para pensar algumas questões vinculadas, e Valéria já pontuou muito isso. É muito semelhante o que nós vivemos no Brasil, como sistematizado em relação ao México, às condições de trabalho docente. Primeiro, há uma ausência de formação. Alguém aqui vivenciou, no momento da formação, na licenciatura, alguma cadeira, alguma classe sobre educação rural? Multigrado? Poucos, ou quase ninguém. Isso é o que acontece. Nós somos formados numa lógica urbana para trabalharmos numa escola urbana. E quando chegamos numa escola rural, aprendemos a ser maestros pela intuição, pela improvisação, mas eu diria mais. Os maestros rurais constroem cotidianamente táticas e estratégias que nenhum manual didático consta e que vocês se reinventam e garantem modos e processos de aprendizagem a despeito dos tempos e das temporalidades dos diferentes ninhos e estudantes que compõem as classes de vocês. Isto é o que acontece. Então, nós não temos uma formação, existem precárias condições de trabalho. Por exemplo, no Brasil, os maestros que trabalham em escolas rurais recebem de 10% a 20% a mais do salário pelo deslocamento ou por trabalhar em lugares distantes, como se fosse uma bonificação, ok? Mas as condições da escola, na maioria das vezes, as condições físicas, a escola não tem água tratada, não tem biblioteca, a internet não funciona, falta material didático, não tem energia elétrica. Mesmo assim, os professores dão conta e reinventam modos de construir o trabalho docente. Um outro aspecto que nós temos observado na investigação diz respeito ao adoecimento dos maestros. E há um fenômeno. Muitos maestros se sentem adoecidos Aqueles que dizem que estão adoecidos e assumem para os colegas, os outros, para a secretaria, são punidos e se vitimizam, porque precisam ter uma licença do trabalho e o rendimento e o salário, às vezes, é diminuído. O que faz os maestros, muitas vezes, mesmo doentes, enfermos, continuam trabalhando. E, muitas vezes, esses professores, esses maestros têm problema ortomolecular, LE, DORT, STC, etc. Problema de corda vocal e problema... Todos nós somos tantã. Eu também me incluo nesse lugar. Certo? Todos vivemos esta dimensão da enfermidade docente. E não assumimos isso. Há maestros que estão enfermos e estão na classe, na aula. Não abrem mão. E não se dizem e não assumem a enfermidade com medo de serem julgados e punidos por isso. Eu diria que é preciso fazer atenção. Um outro ponto são os baixos salários.
Já tratamos disso e aparece com recorrência. Os currículos são urbanos, os manuais didáticos, as táticas e estratégias cotidianas que vocês constroem dão conta de pensarmos que os professores das classes multigrados vivem uma dimensão centrada na heterogeneidade, ou seja, na diferença de idade, de níveis de aprendizagem, de leituras, de escrita, e acompanham essas diferenças. E chama a atenção para a necessidade do trabalho voltado para as narrativas como uma forma de resistência. E é preciso que nós nos perguntemos quais questões mobilizam nosso olhar, nossa mirada sobre os territórios rurais. Não há um único rural, não há uma única escola multigrado, e precisamos pensar essas diferenças. Trabalhamos com a noção de ruralidades contemporâneas. O rural é território, é lugar. O rural é um espaço, é diverso, não é igual. É indígena, é quilombola, é do Rio. E o rural é um modo de vida. É o modo como habitamos na comunidade. São essas três dimensões de espaço, de hábitos e de modos de vida, e entender o rural como um espaço do acontecer da vida, de processos de sociabilidade, de práticas políticas, de dimensões territoriais, geográficas e socioculturais. O rural de Barranquilha é um, o rural da praia é outro, do Nordeste é outro, da selva. Então, cada território tem um modo de pensar o seu rural. Daí eu quero chegar para o segundo tema e tratar da ideia, que é uma das dimensões que fazemos muito na investigação, que é o trabalho com a investigação biográfica narrativa ou as escrituras de si. Falar disso é defender o lugar que a memória ocupa, a memória individual, a memória do professor, a minha história de formação, a minha história de escolarização, a minha cultura escolar, a cultura da minha comunidade, mas também pensar a memória coletiva, a memória da comunidade, as tradições, os hábitos, o plantio, os desplaçamentos da comunidade para a cidade, a memória e as tradições da comunidade das pessoas idosas, e que essas dimensões da memória possam ser incorporadas nos currículos das escolas rurais e multigrado. O que nós queremos chamar a atenção é que vocês prestem atenção aos hábitos dos ninhos e ninhas que estão nas classes de vocês e em suas culturas. Não transponham uma cultura urbana, mas façam atenção e escuta à cultura e ao modo próprio de vida desta comunidade e às ruralidades destes ninhos e de seus pais, avós e etc. É incorporar isto para a escola. Já chamaram um pai para ir para a escola, para a classe, para fazer uma entrevista, para falar como é que ele planta, como é que ele vive o cotidiano? Incorpore esses hábitos à cultura da escola, como dispositivo pedagógico. Isso é dar lugar à memória para preservar a cultura, no nosso caso brasileira, e no vosso, a cultura latino-americana e a cultura colombiana. Trazer a cultura do lugar para o espaço do currículo e o espaço da escola. Isso é para pensarmos, a partir do Connelly e do Clandini, que nos diz: os seres humanos somos organismos contadores de histórias, organismo que, individual e socialmente, vivemos vidas relatadas. O estudo da narrativa, portanto, é o estudo da forma em que os seres humanos experimentamos o mundo. Desta ideia geral, se deriva a tese de que a educação é a construção e a reconstrução de histórias pessoais e sociais,
tanto os professores, os maestros, quanto os alunos, os ninhos, são contadores de histórias, também personagens na sua história e nas dos demais, e que sejam suas próprias histórias. Esta é a ideia e um princípio que pode ser incorporado ao trabalho da escola, do currículo e das classes de multigrado e de escolas rurais. Que nós não possamos silenciar a cultura da comunidade, do território e dos ninhos que estão em vossas classes. Incorporar esta cultura para o cotidiano da escola. Avançando, a terceira é falar um pouco desta ideia da opção da investigação biográfica, para que a gente possa valorizar a vida e as pessoas enquanto sujeitos investigadores de sua história. Prestar atenção aos sentidos e significado das histórias dos sujeitos, dos ninhos, da comunidade. Esta imagem e as palavras, embora em português, é muito interessante para a gente pensar que é uma tica, uma ninha, que está com um afiche, um cartaz que nós chamamos no Brasil e que diz: eu não quero presente. A palavra presente para nós brasileiros tem um sentido do tempo presente, mas também tem um sentido de regalo. Então ela está dizendo: eu não quero o presente tempo, mas também não quero o presente, o regalo, eu quero o futuro. O que nós precisamos fazer é garantir para os ninhos e ninhas uma vida digna hoje e uma vida digna no futuro. Que a escola rural possa ser compreendido como uma escola portadora de futuro. Avançando, só para mostrar o exemplo prático, e depois vamos enviar para Rodrigo, e Rodrigo pode circular para vocês. Nós, na investigação, escrevemos colaborativamente com os maestros 4 cadernos temáticos, um que é grado, multigrado e trabalho docente, o outro escola rural, diferença e cotidiano escolar, o outro ruralidade, ritos de passagem e acompanhamento escolar, o outro ruralidade, práticas pedagógicas e narrativas docentes, escrito com os maestros e não sobre os maestros. Foram os maestros das escolas multigrados que, com nós outros, juntos, pensamos, escrevemos e publicamos os cadernos e depois uma outra atividade que nós chamamos de roteiro didático, mas que são sequências didáticas. São atividades didáticas interdisciplinares escritas pelos maestros das escolas multigrados para serem utilizadas nas classes. Esse material pode ser enviado depois para vocês em PDF, tá bom? Então, este trabalho de investigação biográfico, narrativo, se organiza em 3 distintas interações. As narrativas orais: escutar as histórias da comunidade, dos idosos, das crianças, sobre a plantação, sobre os mitos, sobre sua origem. Escutar, depois, produzir relatos escritos. Tanto vós outros como o maestro que escrevam suas histórias, quanto os pais, os ninhos e etc. E as narrativas imagéticas. Estão nos móveis, na TV, na internet, e se apropriar dessas escritas para o trabalho. Concluindo já. A ideia, para concluir e fechar mesmo, nós defendemos que a produção de conhecimento sobre escolas rurais e seus sujeitos, nos vínculos estabelecidos com os territórios rurais de implantação, contribua para a mudança do eixo centralizador subjacente às políticas educacionais nas áreas rurais do Brasil, mas que pode ser pensado na Latinoamérica, de modo que a lógica urbanocêntrica, ainda presente nessas escolas, possa ser superada. A caracterização das especificidades dos territórios rurais e de suas escolas, a investigação das formas como as práticas escolares se inscrevem no lugar, no território, pode levar ao questionamento de diretrizes padronizadas
que negam a diversidade dos territórios rurais e suas produções. O que nós precisamos pensar é: ser maestro de escola rural pressupõe compreender o que é resistir. Resistir à escola rural como sendo a escola menor. Resistir ao trabalho que vocês fazem diariamente como sendo um trabalho de menor qualidade. Resistir à ideia de que os ninhos não aprendem. Resistir que essa escola precisa ser quitada. Resistir que a escola urbana é a escola the best of mid, e não é. A escola rural tem seu lugar, tem seu sentido, tem sua importância, e vocês são sujeitos históricos deste processo. O que é resistir e resistir para quê? Vocês sabem, ao caminhar diariamente, o que é ser um maestro de uma escola rural. Por isso, gostaríamos de propor para vocês que, mesmo cansados, hoje à noite, pudessem pensar um pouco, reflexionar sobre o exercício e o trabalho de vocês enquanto maestro de escolas rurais. Se puderem fazer algumas notas, apontes, para pensarmos depois em começar a escrever alguma história, alguma narrativa, algum relato de prática para o trabalho durante este congresso. Pediríamos que vocês reflexionassem, pensar, já tem isso. Se eu pedisse agora, escreva em 5 minutos um pequeno relato, uma pequena atividade que te marca como professor de escola rural. Cada um tem sua história. Eleja uma situação, um contexto, e pensem sobre isso. Reflexionem sobre isso. Por isso, o meu, e creio que o lugar de fala de vocês, enquanto maestro de escolas rurais, é um lugar que tem que ser de indignação. É um lugar de denunciar. Não somos menores, não somos invisibilizados, não queremos ser quitados. É um lugar de resistência. E eu concluo com Paulo Freire, quando diz: não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Pensem sobre isso. Muito obrigado. Gracias a él por acompañarnos en esta tarde.